Eu vou chamar as crianças, eu creio que temos culto infantil, não é? Então, as crianças, para virem aqui receber oração. As gêmeas não estão hoje aqui à noite, então temos um número pequeno. Tem um hino muito belo do cantor cristão e do hinário do culto cristão que diz: vinde meninos, vinde a Jesus, ele ganhou-vos bênçãos na cruz, os pequeninos ele conduz, ó vinde ao Salvador. Então vamos orar por essas crianças e encaminhá-los ao culto infantil. Senhor nosso Deus, louvamos o teu nome, porque da boca dos pequeninos e dos que mamam, tu suscitaste força para fazer calar o inimigo e vingador. Por isso, neste momento, nós suplicamos a iluminação do teu Espírito sobre essas crianças e sobre as professoras, para que eles possam, no culto infantil desta noite, dos seus lábios vir o perfeito louvor, que eles sejam instruídos e orientados na tua palavra, na instrução e no temor do teu nome, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O irmão Elias vai louvar ao Senhor neste momento antes da mensagem. Irmão, que a graça e a paz de Jesus estejam com os irmãos, amém? Amém. Olha, Jesus nos garante, né? Lá em Mateus 28, 20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até a sua volta. Então vamos estar firmes por aí, né? Eu vou cantar uma música do Feliciano Amaral, falando no meu tempo. Eu preciso de ti. Um ensaio não foi legal, acho. Eu preciso de ti, ó Senhor, quando a dor do meu lado chegar, eu preciso da tua presença minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade, não duvido em mim a prazer. Se da vida eu tiver
a nossa Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 32. Romanos capítulo 8, verso 32. Os meus irmãos lembram que eu preguei domingo passado sobre o verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje o texto é o verso 32. Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Que Deus aplique no nosso coração a possuída de sua palavra. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, como eu tenho repetido aqui, é o grande doutrinador do cristianismo. O apóstolo Paulo escreveu pelo menos metade dos 27 livros do Novo Testamento. E ele tem autoridade para apresentar, como tem apresentado na Epístola aos Romanos, o chamado Evangelho da Salvação. E quando nós falamos de salvação, nós entendemos que o fim da salvação é a vida. Pela leitura da palavra de Deus e pela doutrina paulina e pela exposição evangélica nos 4 evangelhos da própria boca de Jesus Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, aí está delineado, por exemplo, o princípio da salvação. O princípio da salvação está no fato de Cristo ser o caminho da salvação. O princípio da salvação, porque ele é o caminho. Mas quando ele diz eu sou a verdade, ele está falando do meio da salvação, porque é pela verdade como meio que nós alcançamos a salvação. Daí ele dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o fim da salvação é a vida. O fim da salvação é a vida. A vida redimida, a nova vida de que tanto temos falado. Ora, meus irmãos, Cristo não sacrificou-se como o fez para que fôssemos infelizes, para que desfrutássemos apenas da metade das bênçãos. Ele nos salvou, glorificado seja o seu nome por isso, para que nós tenhamos abundância de vida. E é isso que o apóstolo Paulo doutrina, em especial na Epístola aos Romanos. Mas não deixa de nos levar a entender que a vida cristã tem problemas, como vimos hoje pela manhã, tem dificuldades. Domingo passado nós falamos sobre medo na vida cristã, e tem inadequações na prática da vida cristã. Ontem nós analisamos aqui o livro O Peregrino, a jornada do cristão da cidade da destruição até Sião, até a pátria celestial, a Jerusalém celestial. E divisamos que ao longo da estrada tem muitos problemas. Então a vida cristã, eu quero chamar a atenção especificamente agora para as dificuldades de aceitação e inadequação que nós encontramos na vida cristã. Porque, meus irmãos, muitos de nós lutamos contra o sentimento e a falta de aceitação e inadequação da vida cristã mais autêntica e mais ampla. Muitos vivem miseravelmente, vivendo cheio de problemas, de inadequações. Então, lutamos, porque vivemos dentro das limitações e contingências próprias da matéria, contra o sentimento de falta de aceitação e inadequação
a vida cristã maior, mais abundante, mais plena. A grande verdade prática é que vivemos, muitos de nós, com a sensação de que Deus abençoa sempre os outros. Deus abençoa sempre outras pessoas, menos a nós. Muitos de nós têm essa experiência. Muitos de nós pensam que Deus ouve as orações dos outros, menos a nossa oração. Quando vivenciamos situações difíceis, problemas, procuramos aqueles que achamos que Deus ouvirá, porque nós duvidamos de Deus que Ele nos ouça. Temos a sensação de que estamos sempre perdendo alguma coisa. Não é o propósito de Deus, Jerusalém. Não é o propósito de Deus, irmão Medeiros, de que assim seja. Mas a verdade é que muitos de nós têm a sensação de que está perdendo alguma coisa, de que não somos abençoados do mesmo modo que outras pessoas são. Muita gente pensa assim. É como se Deus tivesse filhos prediletos, Deus tivesse alguns mimosos dele, porque muita gente se sente mimoso de Deus. Não, Deus trata a todos do mesmo jeito. E por que eu indalo? Isso acontece. Esse processo de falta de aceitação do nosso valor como cristãos e as inadequações nossas à vida cristã. Eu tenho aqui 5 teses. Primeira, por que sentimentos assim nos acompanham? Segunda, por que carregamos aquela sensação de que estamos sempre perdendo alguma coisa? Terceiro, por que temos receio de apresentar a Deus os nossos anseios? 4, porque achamos que Deus não levará a sério os nossos desejos. 5, porque precisamos de porta-voz para apresentar a Deus as nossas necessidades. Tem gente que tem uma mania: ore por mim. Nós conhecemos muita gente que diz: ore por mim, porque ele desconfia de Deus na sua relação. E o que tem causado isso? Meus irmãos, a primeira coisa que me veio à mente ao falar sobre isso foi anotar que isso é consequência das frustrações do passado. Muitos de nós sentimos assim porque sofremos com a solidão e a incompreensão do passado. Muitos carregam a sensação de que ninguém nunca os ouviu ou prestou atenção aos sentimentos e aos desejos. Geralmente são pessoas sensíveis que sofrem com a insensibilidade daqueles que estão em redor deles. Muitos carregam o sentimento de orfandade emocional e espiritual. Vivemos num mundo carente de atenção. Vivemos num mundo carente de atenção, e a desatenção aprofunda a ansiedade das pessoas. Muita gente não se importa, mas eu digo aos irmãos: Deus se importa. Quando me perguntaram no meu concílio para ser consagrado pastor, o que é para o irmão ser pastor? Eu respondi da ponta da língua: ser pastor é uma pessoa com capacidade de se importar. Mas a nossa experiência hoje é que isso é um problema. Vivemos num mundo carente de atenção. Vivemos num mundo em que a desatenção aprofunda a ansiedade, como dizemos. Por que nós somos desatenciosos? Porque somos pragmáticos. Nós queremos que as coisas funcionem, meus amados irmãos, até mesmo as pessoas em nível pragmático.
descartamos aquilo que não funciona e não produz o que se espera, até mesmo nos relacionamentos pessoais. Nós vivemos uma cultura pragmática, tecnológica, e evitamos falar dos nossos desejos, dos nossos problemas, das nossas inquietações. E aí, preferimos não falar e os ocultamos. Fazemos o quê? Ocultação dos nossos problemas, dos nossos desejos. Se alguém pergunta se tudo está bem, o melhor é responder que está. Se a pessoa disser que não está e começar a dizer por que é que não está bem, o outro começa a se inquietar, porque não tem tempo para ouvir, para dar atenção à pessoa, para perder, por assim dizer, o precioso tempo que ela tem. Por isso é cada vez mais raro encontrar alguém com disposição para ouvir de maneira atenciosa. Isso é uma verdade. Quando nós encontramos uma pessoa disposta a ouvir, é um achado, um verdadeiro achado. Isso tem a ver com o nosso passado. Há tempos eu apresentei aqui a questão do passado numa página belíssima, dizendo o seguinte: o pó de serra não pode ser cerrado de novo. Todos nós somos cheios de traumas, oriundos da nossa formação, traumas que vieram da nossa vida intrauterina, do ventre, traumas que se originaram da maneira como nós fomos tratados até os 6 anos, porque até os 6 anos os valores estão sendo internalizados. A partir daí é problema. Na questão do passado, porque esses problemas que nós apresentamos aqui têm a ver com as frustrações do passado, o pó de serra não pode ser cerrado de novo. Todo mundo tem um passado imperfeito. Ninguém tem uma história imaculada, podendo olhar para trás e ver uma sucessão de vitórias sem solução de continuidade. Isso não existe. O passado de cada um de nós foi pontilhado por dificuldades, desenganos, fracassos e pecados. Nenhuma vida foi toda ensolarada, sem tempestades, sem perigo e sem crise. Algumas pessoas se detêm em uma falha na formação, na criação, mas todos nós fomos vítimas dessas falhas. Por que fomos? Porque não há pais perfeitos. Ninguém recebe carinho suficiente do seu pai. Ninguém recebe carinho suficiente de sua mãe. Ninguém recebe carinho suficiente do resto da família. Nenhum casamento foi até hoje um modelo perfeito para os filhos. Muitos de nós somos privados, ensinados de maneira errada. Aprendemos muito pouco acerca do que é amor. A consequência? Traumas. Alguns experimentaram o sentimento de culpa por causa dos fracassos pessoais, fracasso nos negócios, na escola, na vida moral, no casamento. Todos têm um passado irrevogável, frustrações que se acumularam. E a grande realidade é: está feito, está feito. Nunca isso poderá ser mudado ou revogado. O passado não pode ser mudado. Depois não dá o presente do passado. Lord Byron, poeta inglês, escreveu o seguinte: nenhuma mão pode fazer o relógio bater para minhas horas que passaram. Nem todo o esforço do mundo pode trazer de volta a pedra que já foi atirada. Nem todo remorso do mundo pode desdizer as palavras contundentes que já foram ditas. Foram ditas e acabou. Nem todas as desculpas do mundo consertarão um ato de negligência que já foi praticado. Nenhuma pena pode anular aquilo que foi escrito. Não há maneira de colocar de novo o leite derramado na leiteira ou apanhar novamente a água que foi perdida no solo. Não tem jeito. Por isso, o passado pode beneficiar a vida, mas pode ser que arruine a vida. Você pode continuar no passado,
para ato contínuo se fazer viver. Muita gente se faz viver. Ou pode mudar de atitude, pode viver mais intensamente, com menos trauma, porque esse foi o propósito com o qual Cristo morreu. O apóstolo Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, será que ele não nos dará com ele todas as coisas? A grande realidade é que, se não entenderas que existe um sinal diante do passado que diz: não estacione, não pare e não fique aqui. Se você ignorar o sinal de não estacionar no passado, se você permanecer no passado, você estará dizendo o seguinte: o meu futuro está atrás de mim, e isso só lavará a sua vida hoje e a sua vida amanhã. Então, meus irmãos, o passado tem um peso muito grande nessa carência que nós expressamos no nosso viver. Por isso não desfrutamos da vida abundante. Por isso vamos encontrar pessoas infelizes dentro das igrejas. Mas uma coisa que reforça isso é a cultura pragmática que nós vivemos. O pragmatismo, a prática, nos torna impessoais. Somos técnicos funcionais, não pessoas em relacionamento uns com os outros. Temos dificuldade, meus amados irmãos, com tudo que não pode ser consertado de maneira rápida. Tem que ser muito rápido. Se não temos uma solução, procuramos não nos envolver, preferimos não nos envolver. Cultura pragmática. E o mundo de hoje é pragmático, é tecnológico. E nós preferimos ocultar os nossos problemas, mascarar os nossos sofrimentos e nunca falar dos desejos de nossa alma. É todo mundo fechado. Aí eu fico pensando que o Tiago diz uma coisa muito séria: confessai os vossos pecados uns aos outros. Por que eles não confessam? Já pensou um culto aqui que cada um ia confessar o pecado do outro? Nós não confessamos porque nós nos fechamos. E pior, não confiamos no outro. Por isso que você, via de regra, você não fala com o outro, você não fala dos seus problemas, dos seus pecados. Você pensa que, se falar, era melhor você ter pago a Tribuna do Norte para colocar na primeira página do problema. Tudo isso aprofunda o sentimento de solidão e o sentimento de inadequação da vida cristã. Porque quando nós ocultamos os nossos desejos, anseios mais profundos, nós ficamos mais ansiosos e mais inquietos do que nunca interiormente. Fechamos-nos no nosso mundo pequeno e protegido, ou desenvolvemos um comportamento pragmático, agitado, barulhento, que é outra forma de se proteger. A solidão nem sempre é silenciosa. Muita gente solitária no meio das outras pessoas. Meus irmãos, à medida em que nós nos relacionamos com o mundo à nossa volta, de maneira pragmática e de maneira funcional, trocando a integridade pessoal pela eficiência, nós acabamos recebendo um reconhecimento falso que aprofunda a nossa solidão nesse mundo. E com o passar dos anos, nós nos distanciamos cada vez mais do que realmente somos e desejamos ser, e nos identificamos com aquilo que nós não somos. Vivemos uma vida irreal. A consciência de valor passa a depender não mais de nós mesmos, mas dos outros. Por isso é que muita gente permanece infantilizada na vida cristã, dependendo cada vez mais daqueles que podem resolver os seus problemas, de pessoas que podem orar por eles, porque eles não creem que Deus os ouve. Nesse processo encontramos pessoas ansiosas, inseguras, para se afirmarem, e então se estabelece uma relação de codependência,
e de perpetuação do estado de infantilidade e de imaturidade e de inadequação na vida cristã. Isso não é vida. Contrasta com aquilo que Cristo fez na cruz. E disse: eu vim para que tenha o quê? Vida e vida com abundância. Isso não é ficção. Isso pode ser alcançado. E é o desejo de Deus que nós alcancemos. Eu tenho certeza que todos sairão aqui nesta noite cheios da graça de Deus. Amém. Sabedores de que existe uma vida melhor do que aquela que nós temos vivido. A cultura tecnológica e pragmática nos leva à ilusão de que podemos ser autossuficientes. Nessa cultura transferimos as relações pessoais para as redes sociais. Isso aprofunda a alienação e torna mais grave a solidão. Aumenta a distância e a disposição de ouvir e de ser atenciosos. E diante da alienação e da solidão, passamos a negar e ignorar os nossos desejos. A grande verdade é que não esperamos mais que Deus possa nos abençoar e não contamos com um amigo que seja atencioso. Contentamos-nos em ficar isolados com um artefato tecnológico na mão do que ser atencioso. Contentamos-nos em ficar isolados com isso na mão, imagina. Tudo isso, irmãos, nos aliena de nós, nos aliena dos outros e pior, nos aliena de Deus. Vamos à aplicação. A experiência de oração é um bom termômetro para entender a nós mesmos. Quando alguém diz que a sua oração não passa do teto, eu já falei isso aqui, ou sente que Deus não tem interesse em lhe abençoar, está dizendo muito a respeito da pessoa própria e daquilo que ele pensa de Deus. Vida com Deus é coisa séria. Não é o que muita gente vive. Para essas pessoas que assim procedem, Deus é distante, é impessoal. Ele não vê a pessoa como um pai de amor e tem dificuldade para entender a bondade de Deus. Se coloca isso como uma forma de inadequação para a vida verdadeira. Para muitos, a imagem de Deus como pai é obscura e confusa. Abba, Pai, Cristo nos ensinou, chama paizinho. Quando muitos oram, faz de maneira mecânica, repete palavras e frases que foram aprendidas, mas não conseguem entrar num relacionamento pessoal profundo com Deus. Deus é silencioso, e quando Deus silencia, aconteceu o que aconteceu com Jó, ele entrou em parafuso. Para muita gente, Deus é silencioso e nunca fala, e se fala para repreender. Quando Deus falou com Jó, ele não acusou Jó de nada, ele não condenou Jó. Por que não condenou? Porque Deus é amor, Deus é misericordioso, é bondoso e nos compreende, meus irmãos. Amém. Por isso que muita gente prefere não falar sobre eles, nem mesmo na oração. Esses cultos de oração mecânicos, eu creio que não tem muito a ver em nível de solução para as nossas vidas. Para o cristão solitário e alienado, a oração envolve algumas vagas expressões de gratidão e súplicas genéricas a Deus. Pessoas que assim praticam precisam perguntar o seguinte: como diz o apóstolo Paulo, se na cruz Deus deu o melhor, por que é que Ele haveria de nos negar também o melhor? Não é autoajuda, Jerônimo, é fé. Se Deus não negou o próprio Filho, antes o entregou por nós, como é que Ele não nos dará com Ele, Cristo, todas as coisas? Claro que dará. Claro que dará. E Ele dará
Ele está dando nesta noite a todos nós. Louvado seja o seu nome. Por isso, irmãos queridos, eu lhes afirmo que a cruz é a maior prova do amor e do interesse de Deus por nós. Ele está interessado em cada um de nós. Ele sabe o nome de cada um. E Ele conhece os que confiam nele. Amém. Louvado seja o seu nome. Amém. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos, meus irmãos, cantar o hino Finda-se este culto. Hino 270 do Inário Conjunto Cristão. Após o canto desse hino, haverá a impetração da bênção apostólica e o final do culto. Vamos ficar todos de pé. No cantor cristão era Finda-se este dia. Não é? Finda-se este dia. Isso. Finda-se este culto, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Recebei a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam, desde agora e para todos sempre. Amém.